Como saber se uma pessoa tem um espírito do engano? Isso é muito fácil de identificar. Mas antes de eu falar, em 1 João capítulo 4, versículo 1, João ele vai dizer assim: não deis crédito a qualquer espírito, mas provais se aquele espírito realmente é um espírito de Deus. E eu já fiz um vídeo aqui no meu perfil falando sobre falsas profecias, né? Não que eu não acredite, pois a palavra de Deus vai nos ensinar a gente não rejeitar e desprezar as profecias. Eu acredito que Deus, que o Espírito Santo, ele se manifesta. Existem profetas verdadeiros. Mas nós, como pessoas de Deus, nós não podemos ignorar as armadilhas, as ciladas, o diabo em si. Porque hoje em dia as pessoas, elas só dizem assim: Jesus, Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Mas ela ignora, muitas das vezes, as estratégias, os planos e podemos ser até inteligência de Satanás, esquecendo que ele é um ser que já foi criado há anos-luz antes da gente. E se a gente deixar a se desejar, deixar a desejar, não se blindar, não se guardar, Satanás entra na nossa vida e faz uma festa, como infelizmente tem feito na vida de muitas pessoas. E para você conseguir identificar quando uma pessoa está com um espírito de engano, é muito simples. Eu já dei o exemplo aqui de 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 10, a Bíblia vai falar que Deus ele enviou, Deus permitiu com que um espírito mau tomasse posse do corpo de Saul, né, possuísse ele. E quando esse espírito mau possuiu, o que aconteceu? Saul ele começou também a profetizar. Podemos se dizer, quando o Espírito Santo ele vinha no Velho Testamento sobre o profeta, sobre um rei, sobre alguém ali, o que acontecia? As pessoas profetizavam. Eu até dei o exemplo que a primeira mudança que o Espírito Santo, o Espírito do mal, ele faz na vida de uma pessoa, quando ele aposta da pessoa, é mudar o quê? A boca da pessoa. Então ali aquele espírito que se apossou de Saul, que não era o Espírito Santo, o que fez? Começou a profetizar, ou seja, imitar ao Espírito Santo, ou seja, o espírito do engano. E o primeiro ponto que a gente pode identificar é a boca, como eu já disse em outros vídeos, mas eu vou acrescentar aqui alguns detalhes. Ou seja, toda pessoa que tem um espírito do engano, não é quando ela está em frente de uma câmera como essa, não é quando ela está de frente do púlpito, porque ninguém vai ficar xingando na frente do púlpito, na frente da câmera, porque ela vai querer passar aquele ar de religiosidade, santidade. Mas é muito comum no seu dia a dia, aquela pessoa viver falando palavrão, aquela pessoa viver falando coisas promíscuas, aquela pessoa viver fazendo fofoca da vida das outras pessoas, destruindo as outras pessoas, porque jamais uma pessoa que é cheia do Espírito Santo vai fazer isso. Então, às vezes, você pode falar, não, mas ela tem um dom extraordinário, ela revela, ela até liberta, né? Ela faz isso, ela faz aquilo outro, ela canta muito, ela ora muito, mas Jesus ensina que é pelo fruto que você conhece uma árvore. Então, o primeiro ponto é identificar o que aquela pessoa fala. Se as palavras que saem daquela boca, se realmente é o Espírito de Deus que está na vida daquela pessoa, se ela destrói o seu semelhante ou se automaticamente ela edifica. Porque toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem a capacidade, através das suas palavras, de fortalecer, de edificar, consolar e exortar. Em amor, é claro, sabendo o jeito de falar. Então, o primeiro ponto é você identificar, fora dos bastidores, o que essa pessoa fala. Quais são as palavras dela, o que ela usa a boca para fazer quando ela não está na frente de um público, quando não está fazendo nada. Segundo ponto, até citei aqui quando Jesus fala que uma árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos, como uma árvore é bem boa, não pode dar maus frutos. O tipo de comportamento daquela pessoa, se é ignorante, se é agressiva, se é orgulhosa, né? Você vê que tem gente que diz ser de Deus, canta, prega, toca, faz tudo, mas vive arrumando confusão, é invejosa, é ou não é? Gosta de caluniar, gosta de mentir. Ou seja, o comportamento dela é um comportamento completamente contrário do que a palavra de Deus diz. Ou seja, os frutos que aquela pessoa apresenta, por exemplo, em Gálatas vai falar, né, que o fruto do Espírito é o amor. Então, se não é o Espírito Santo, aquela pessoa vai viver com ódio. É a paz. Então, se não é o Espírito Santo, ela vai viver vazia, perturbada. Vai falar sobre o domínio próprio.
Se ela não tem um domínio próprio, automaticamente ela não vai ter controle do seu corpo. E daí que você vê muitas pessoas que acabam desvalorizando um templo do Espírito Santo, porque ela não consegue se guardar. Tá com um agora, daqui a pouco tá com o outro, tá namorando com um, tá namorando com o outro, ou seja, não consegue ter esse domínio próprio. Muitas das vezes ela vai ter determinados vícios que ela não vai conseguir abandonar, porque só com o Espírito Santo que a gente consegue, né, vencer o vício, vencer o pecado, porque sem o Espírito Santo é impossível, né? Vai falar ali da mansidão, mas se ela não é mansa, então ela vai ser uma pessoa que, como eu falei, ignorante. Vai falar ali também da fé. Se ela não tem o espírito da fé, ela vai ter o espírito da dúvida. Então você vê que você pode vir por um caminho que é completamente oposto. E entenda que todo espírito, não existe nenhum espírito maligno que consiga ficar dentro de um corpo da pessoa e ele não apresentar sinais. Por exemplo, o Espírito Santo, quando se aposta de uma pessoa, quais são os sinais que apresenta? Os frutos, primeiramente, claro que ele vai dar os frutos, mas os dons que ele apresenta, que são os dons do Espírito Santo que a pessoa vai manifestar. É um, que é o conjunto, é os frutos e os dons. Sim ou não? A mesma coisa é o espírito do engano. Às vezes ele pode ter até manifestações parecidas, né? Como Saul aconteceu dele profetizar, mas é uma dor que aparece do nada no corpo da pessoa. A pessoa vive com uma dor de cabeça, a pessoa não consegue dormir, a pessoa tem casos de pessoas que eu sei que existem pessoas que têm visões abertas, mas tem pessoas que o caso dela, a visão é perturbação o tempo todo, ela não consegue ter paz. A pergunta é, que Espírito Santo é esse que não deixa a pessoa ter paz? O tempo todo ela vai ficar vendo coisas, não existe isso já passa uma alucinação. Você vê que já é uma coisa demoníaca, não é normal, porque até qualquer pessoa que tem, homens de Deus, mulheres de Deus, que tem experiência de ter visão aberta, você vai conversar com eles e vai ver que não é o tempo todo, não é 24 horas por dia, até porque a pessoa não aguenta suporte. E qualquer pessoa que tem esse dom, ela vai falar que coisas que ela consegue enxergar no mundo espiritual, que são coisas pesadas, e não é qualquer pessoa que está preparada, mas tem gente que não tem paz, é 24 horas sendo perturbada, tendo visão de vultos, ouvindo vozes, pesadelos constantes, como eu já dei sinais também do comportamento da pessoa. Então é muito fácil de identificar. E isso não se identifica dentro da igreja, porque dentro da igreja, Satanás, como a Bíblia fala, que ele se transforma em anjo de luz. Ele vai querer aparecer aquela pessoa calma, tranquila. Mas isso acontece nos bastidores. E às vezes você está assistindo esse vídeo aqui, isso está acontecendo com você. Você às vezes canta muito bem, você ora muito bem, você prega muito bem, mas tudo isso está acontecendo com você e você pensa que isso é uma coisa de Deus que você tem que passar, mas não. Deus não chamou você para perturbação. Como Jesus falou, a minha paz eu vos dou. Do lado de fora, realmente, a gente vai ter aflição, vai ter guerra, vai ter luta. Mas qualquer pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela pode ter, sim, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de aflições, mas não é para o resto da vida. Então é através de tudo isso que eu falei que você consegue identificar se uma pessoa tem o Espírito de Deus ou se ela tem o Espírito do engano. Pelo aquilo que ela fala, pelos comportamentos e pelos sinais no corpo que aparece na vida dela.